Olá, prezados irmãos em Cristo, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nós estamos fazendo vídeos sobre o Apocalipse e nós fizemos a série Carta às 7 Igrejas da Ásia. E agora eu quero falar sobre o que João viu na ilha de Patmos, quando ele estava na ilha de Patmos, e as mensagens que Jesus lhe entregou. E por que eu falei primeiro as cartas? Era necessário que eu falasse primeiro, para depois eu vir mostrar onde e quando João recebeu de Jesus as ordenanças para poder divulgar nas cartas às 7 igrejas. Então vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 1, do versículo 9 a seguir, diz assim, de Apocalipse: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Louvado seja o nosso Deus. Muito bem, irmãos. Aqui João vai dizer, quando ele começa a relatar, ele diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição. Olha como é que ele diz: irmão vosso e companheiro na aflição. Por quê? Porque naquele tempo da igreja primitiva, todos os cristãos, eles sofriam aflições. Eles padeciam, eram torturados, muitos eram mortos. Haja vista Tiago, irmão de João, foi decapitado, né? Foi morto. E os outros discípulos também, todos foram mortos. Menos João, que não foi morto, assassinado. Mas os outros morreriam. Diz: companheiro vosso na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Olha só, ele teve o prazer de relatar na perseverança em Jesus, ou seja, se mantendo perseverante, se mantendo firme, sem negar a fé, sem largar o cristianismo. Abraçou essa carreira desde o convite lá na beira do lago de Genezaré, quando ainda era pescador. E ele recebeu e nunca largou Jesus, na perseverança. Assim, todo crente, quando ele professa essa fé, quando ele faz um pacto perante os céus e a terra, que Jesus é o Senhor da sua vida, então ele passa a sofrer perseguições, aflições, né, como aqui João está relatando. E ele diz: Eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa palavra por causa, ela tem 2 sentidos. Algumas pessoas, alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que
João estava lá por causa dos prisioneiros, porque Patmos era uma ilha da Grécia antiga, e uma ilha grega. Aproximadamente ela tem uns 35 quilômetros quadrados, né? Uma ilha é um ponto turístico hoje, mas naquele tempo ela era como se fosse na verdade ela era uma prisão. Porque naquela ilha, quando uma vez colocada a pessoa lá, era impossível a fuga, não saía. Então os prisioneiros iam para lá. Muita gente diz que eram prisioneiros de crimes hediondos. Criminosos que cometiam crimes hediondos eram colocados lá e muitos morriam lá mesmo. Outros já dizem que não, lá era por ser uma ilha paradisíaca, então as pessoas iam lá. Então muita gente diz que João estava lá por causa da palavra de Deus para levar aos prisioneiros, e outros dizem essa palavra por causa é porque ele estava preso justamente por causa da palavra, por ele divulgar, porque o cristianismo era tipo assim, era uma afronta ao império e principalmente afronta ao judaísmo. Então, com certeza, ele estava lá preso, exilado, foi levado cativo para a ilha de Patmos, que até na verdade significa mortal. Patmos significa mortal. Então João estava lá quando ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Segundo alguns relatos, João ele esteve 18 meses, né? 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, exilado na ilha de Patmos, quando o Senhor apareceu a ele. E ele diz que ele ouviu de trás dele uma voz. E ele grifa assim: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Alguns estudiosos falam que esse dia do Senhor alude ao dia de domingo, outros ao dia de sábado, que dia de domingo é o dia do Senhor, ou sábado é o dia do Senhor. Mas se a gente for analisar o contexto da história, do capítulo 1 até o 22 do Apocalipse, esse dia do Senhor é o grande e terrível dia do Senhor. Não nada afirmativo que é um domingo, que é um sábado, não. É mais provável que esse dia é o grande e terrível dia do Senhor, que vai vir, que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Até porque tem todas aquelas séries de passagens, né? Do cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho, né? Sobre mortes que matava a terça parte dos homens, a água se tornava amarga e a terça parte dos homens morria, gafanhoto. Então, uma série de coisas que vão acontecer no grande e terrível dia do Senhor. Logo, para poder ter uma afirmativa, esse dia do Senhor que João foi levado, significa que ele foi levado ao futuro. Ele fez uma viagem ao futuro, o Senhor levou ele em espírito, ele disse que achou no dia do Senhor. Viajou ao futuro para mostrar coisas que, claro, parte já aconteceu e outras ainda irão acontecer. Até porque o Apocalipse é um livro escatológico, né? E ele diz assim, aí o Senhor manda ele escrever, né? E a carta às 7 igrejas, aí ele diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante a um filho de homem. Porque ele ouviu uma voz como de trombeta, né? Então quando ele olhou para trás, ele se virou, que ele olhou para ver quem falava com ele, porque ele só tinha ouvido a voz, ele viu um ser semelhante ao filho de homem. Claro, era Jesus. Então significa esse semelhante a filho de homem, a humanidade de Cristo. Que ele sendo Deus, ele se humilhou, né, sendo fiel, se tornando servo e semelhante aos homens. E ainda diz mais: vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Olha só, vestes talares e com cinto cingido à altura do peito com cinto de ouro. Isso significa que Jesus é o sumo sacerdote. Lembra que é dito que ele é segundo a ordem de Melquisedeque? Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então, veste talares, cingido o peito, que Jesus é o sumo sacerdote. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Significa pureza. Jesus é puro.
O branco significa a pureza de Jesus, né? E todos os crentes vestidos de vestes brancas, os crentes fiéis, são crentes puros, porque são lavados no sangue do Cordeiro. E os seus olhos como chama de fogo. Isso aqui João relatando o que ele viu naquele ser que era Jesus. Os olhos como chama de fogo. Por quê? Significa que Jesus tudo vê. Os seus olhos penetram até o mais profundo. Não há quem se esconda da presença de Deus, né? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, meu irmão, minha irmã, tudo que fazemos, tudo, estão patentes aos olhos de Jesus. Patentes, quer dizer, ele vê tudo, tudo ele vê, tudo ele percebe nos seus olhos como chama de fogo. Isso aqui é um simbolismo, tudo que Jesus, como ele se apresentou para João e ele começa a relatar, tudo isso é um simbolismo do que é Jesus, a sua qualidade, quem é este ser tão glorioso que João viu ali na ilha de Patmos. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Significa que ele tem firmeza, né? Ele tem firmeza, é firme, não titubeia, não oscila, não tem passo em falso. Ele é firme no seu caminhar, ele é firme nas suas decisões, né? Os pés como latão reluzente. E a sua voz como voz de muitas águas. Significa uma voz de autoridade, de quem tem poder, de quem tem o domínio. Lembra quando ele estava certa vez com seus discípulos no barco e que houve ali um maremoto e o vento muito forte e as ondas bravias queriam tombar o barco e eles clamaram por Jesus e Jesus ordenou ao vento e ao mar e se aquietou e houve grande bonança e os discípulos diziam: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Olha só, a autoridade de Jesus. Mar, aquieta-te. Vento, cala-te. Fica quietinho, tranquilo. Sou eu quem determino. Autoridade. Louvado seja o nosso Deus. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, que representa o quê? A palavra de Deus. A palavra de Jesus, aquele fala o que ele determina, julgamento. Ele diz: olha, eu a ninguém julgo, mas a minha palavra julga. A palavra de Jesus, porque a palavra de Deus, viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir até pensamentos e intenções do coração. Olha, a palavra é que penetra. A palavra ela é como uma espada de 2 gumes, afiada. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E isso é o que o João viu que saía da boca de Jesus. A palavra eficaz. Louvado seja o nosso Deus. E o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Olha só, o brilho, a claridade que ele viu no rosto de Jesus. Significa um brilho como o sol na sua força. É que a luz, quando ela chega, quando o sol raia, as trevas da noite vão embora. Lembra de Jesus? Lembra alguma coisa de Jesus? Quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, nascerá a luz da vida. Porque quando a pessoa está em trevas do pecado, e quando chega Jesus, que é a luz, as trevas dissipam, vão embora, e as pessoas também se tornam luz. Vós sois a luz do mundo. Faça a vossa luz brilhar diante dos homens. E João vai dizer que quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus se apresentou a João, porque João era a pessoa indicada para poder trazer este relato do Apocalipse.
que muitas pessoas dizem assim que é antigo, é antiquado, mas não, ela é atual, é a palavra de Deus. Olha só, outro dia não, era só para as igrejas, as 7 igrejas, mas não. Olha o versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é bem-aventurado todo aquele que lê e todos os que guardam as coisas que estão escritas. Então não é só para o pessoal daquela época, das 7 igrejas, não. É atual. Quem lê esta palavra e guarda no coração e vive ela e pratica, vai gozar das boas coisas que Jesus fala em cada carta para cada igreja. Bem-aventurado, né? Ao que vencer, por exemplo, ao que vencer darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, né? O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então está aqui, é para quem vencer, quem se manter firme. E finalizando, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu like, que ajuda muito. Clique no sino das notificações, tá? E clique no todas, e você receberá todas as mensagens. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.